Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que está me ouvindo e vendo neste momento. Hoje nós vamos para a aula número 2, sobre o tema aconselhamento pastoral. Como eu disse na primeira aula, esse pastoral não está ligado ao cargo eclesiástico de pastor, rabino, reverendo. Não. Pastoral no sentido de pastorear mesmo, de tomar conta, não é? E no aconselhamento, quando você está fazendo isso, geralmente existe uma ou mais pessoas envolvidas, não é? No aconselhamento que você está dando, na conversa que você está tendo, no que ela ou elas estão te expondo. E nesse momento, realmente você é aquele que está ali cobrindo essa pessoa, está, né, trabalhando com ela num sentido de trazê-la para si. Você é realmente, como a Bíblia diz, né? Um pastor em que cuida da sua ovelha. Então, você está cuidando daquela pessoa. Você é um ajudador, não é? O conselheiro nada mais é que ele trabalha com a ajuda espiritual, com o seu conhecimento material adquirido, não é? A Bíblia, a oração, o Espírito Santo, não é? Então, assim, existem objetivos no aconselhamento. Por que aconselhar? Se aquela pessoa veio te buscar, qual o objetivo que você tem que alcançar? Se você vai atrás de uma pessoa para aconselhá-la, porque viu algo que ela necessita, né? Qual é o objetivo? Então, eu tenho que me centrar nesses objetivos para começar um aconselhamento, não é? E é isso que nós vamos ver hoje na aula 2. Então, eu te chamo a vir comigo. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Vamos à aula 2? Então, vamos lá. Um minuto. Ok? Aula número 2. Os objetivos do aconselhamento. Bem, eu separei alguns aqui, em que nós temos que trabalhar. Veja bem, quando nós estamos aconselhando, nós temos que entrar com esses objetivos. É lógico que aqui cabe todo, né, uma preparação psicológica nossa, do conselheiro, do aconselhador, do ajudador, não é? Ele precisa de estar preparado, não é, psicologicamente. A saúde mental, tá, do conselheiro, ela tem que estar em dia. Não é? Porque ela pode ouvir coisas que, se ela estiver confusa, a sua mente estiver confusa, ela poderá, em vez de ajudar, ela poderá atrapalhar. Essa é a palavra mesmo, não é? Então, assim, mais uma vez eu repito, o aconselhamento cristão ele está baseado na Bíblia, na oração e na ação do Espírito Santo. E também no seu conhecimento que você adquire com cursos específicos de aconselhamento, com técnicas de aconselhamento, em que hoje nós temos, assim,
diversos cursos que nós podemos fazer, nós temos diversos livros que nós podemos ler, nós temos diversos homens e mulheres de Deus, não é? Que têm anos e anos aconselhando pessoas que podem te ajudar, podem contar as suas experiências, podem te ajudar na sua formação de ser um ajudador. Ok? Então, veja bem, alguns objetivos que eu separei. Quando você está aconselhando, um dos seus objetivos é diminuir as emoções destrutivas que a outra pessoa traz. Tipo assim, eu não sirvo para mais nada. Eu não vou conseguir sair dessa. Eu estou à beira da morte. Não é? Então, você tem que dissolver isso. Né? Foi o que eu disse antes. Aí tem que ter uma preparação, tem que saber, tem que entender, não é? Outra, fazer o aconselhado ver com objetividade. Mesmo que o problema seja grave, não é? Você tem que fazê-lo ver aquilo ali com objetividade. Olha, realmente isso aconteceu. Isso é um fato. A partir desse fato agora, nós vamos trabalhar para recuperá-lo. Nós vamos trabalhar esse fato para que você possa voltar a ter uma vida plena. Autocompreensão. Você tem que ter o que eu chamo de empatia, é você se colocar no lugar do outro. Isso vai te levar à autocompreensão de tudo que está se passando em volta, de tudo que se passou com aquela pessoa. Relacionamento interpessoal. Um conselheiro, ele tem que ter a habilidade interpessoal, ele tem que se relacionar, ele não pode ser uma pessoa que só fica pelos cantos, não conversa, não fala, é muito tímido. Não. Isso tem que ser quebrado para se aconselhar. Objetivo: mudança de comportamento. Você tem que mostrar para a pessoa que um dos objetivos do aconselhamento é que ela necessita mudar o seu comportamento. Mas como assim, pastor? Quando eu falo mudança de comportamento, eu digo o seguinte: não é que às vezes ela veio de um passado que o seu comportamento era mau. Não. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que essa mudança de comportamento veio pelo fato da qual ela está te procurando, por um trauma, não é? Por um acontecimento na sua vida em que a marcou muito, não é? Então, assim, diante do aconselhado, é que você vai saber o problema. E diante desse problema, independente de qual seja, você vai identificar se isso é uma coisa que vem há muito, 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 muito tempo, que faz parte da vida dele, ou se é momentâneo, aconteceu agora. Então, vou dar um exemplo assim. Olha, pastor, eu bati o carro e a minha esposa faleceu. Eu não consigo gerir este problema. Eu matei a minha esposa. Então, veja bem, é um comportamento momentâneo. Ele não vem isso, né, que aconteceu lá na infância, na juventude, não. Houve um momento único em que, numa colisão de carro, a sua esposa veio a falecer. Então, a partir dali, ele mudou o seu comportamento, ele veio com um sentimento de culpa. Então, aí você precisa de trabalhar essa mudança de comportamento diante de um fato que é trágico, um fato que abala emocionalmente. Mas ele tem que começar a enxergar por outros olhos,
mesmo que seja num momento complicado, que tem que se ver o que aconteceu. E dentro do que aconteceu, em que a sua esposa veio a falecer num acidente, o que podemos fazer, que é o proporcionar apoio. Então, um dos objetivos é proporcionar esse apoio. Eu dei apenas um exemplo, mas é um exemplo que serve para qualquer outro caso, certo? Então, esse é o objetivo de estar se aconselhando, não é? Outra coisa, você precisa, dentro do aconselhamento, trazer a outra pessoa a confiança. E a confiança vem através daquilo que eu falei na primeira aula, dos seus gestos, da sua atitude, não é? Do seu encorajamento para com ela. Não é? Então, ela precisa de ter confiança em você, no que você fala. E você precisa de ter confiança em você. Então, às vezes, aqui essa confiança é mão dupla. Essa confiança não é apenas da pessoa para você, mas você ter confiança em você mesmo para aconselhar. Ok? Desenvolver a maturidade. Um dos objetivos do aconselhamento é desenvolver a maturidade naquele que está sendo aconselhado. Às vezes, ele está com um problema que você vê que é falta de maturidade. Então, às vezes, quando você vai aconselhar um adolescente, um jovem, você vê que muitas coisas que ele traz para você e que está afetando a sua alma, o seu coração, ele está perturbado com aquilo, é mesmo a idade, é a falta de maturidade. Então, você tem que trazer isso a ele. E você tem que ter a maturidade suficiente para aconselhar. Então, o aconselhamento, quando muitos escritores cristãos dizem que é uma arte, é justamente isso, porque você vai ganhando maturidade. Só que sempre vai ter a primeira vez. E a primeira vez de um aconselhamento não vai ser como a 20ª vez ou a 50ª vez que você está aconselhando. Não. Nesse tempo, você vai ganhando maturidade. Porém, você tem que ter, para iniciar essa obra maravilhosa de ajudar o outro através do aconselhamento, um princípio, pelo menos uma base feita, uma maturidade já consolidada. Porque você precisa de passar essa maturidade ao outro. E não é só para adolescentes e jovens. Acontecem mais com eles, mas às vezes acontecem com adultos, não é? A gente vê muito isso em questões quando você vai aconselhar problemas familiares. Aí você vê assim, a falta de maturidade quando a pessoa mostra ciúme pela outra. Não é? Então, assim, você tem que trabalhar a maturidade dela. Não é? Outra, você tem que mostrar perspectivas realistas da vida. Não é? Há coisas na vida que nós não podemos evitar, mas nós podemos trabalhar. Veja bem, eu não posso evitar uma gripe. Eu não posso evitar uma pessoa torcer um pé. São, às vezes, coisas realistas da vida. Não são exemplos ligados ao aconselhamento, mas estou dando exemplos simples para nós entendermos. Não é? Mas uma gripe, se eu estiver com o meu corpo preparado, não é? Com a imunidade boa, eu posso diminuir os seus sintomas. Às vezes eu não posso evitar, mas posso diminuir. Não é? Usar um calçado adequado para onde eu estou indo, eu posso evitar ou eu posso diminuir o risco
de torcer o pé. Não é? Então, assim, a perspectiva realista da vida é essa, não é? Então, assim, eu tenho que mostrar, às vezes, para o aconselhado, a realidade da vida. Mas que ela pode trabalhar isso para que, quando aconteça, venha de uma forma, né, em que os efeitos não sejam tão fortes, não é? Vou contar uma pequena experiência de uma irmã que veio até a mim e, e estava assim muito triste e estava até meio assim que sem noção do que fazer. O médico tinha dado, né, o resultado em que sua mãe estava com mal de Alzheimer. Então ela, pastor, o que eu vou fazer agora? Minha mãe está com Alzheimer, eu que tenho que cuidar dela, como que eu vou fazer e tudo? Eu não vou conseguir e tudo. Nós tivemos que trabalhar essa questão da confiança, de desenvolver a maturidade, mostrar para ela, falar, olha, a sua mãe está com Alzheimer, já foi detectado, é uma realidade. Você tem condições, sim. Então, a partir de agora, você vai ter que ver a vida com outros olhos para cuidar da sua mãe. Não é? Então, eu tive que fazer ela enxergar aqui o seguinte: o Alzheimer não ia ser curado, era uma realidade da vida. E que ela era a pessoa que iria cuidar de sua mãe. Então, a partir de agora, ela teria que desenvolver, né, um outro lado da sua vida, que era cuidar de uma pessoa querida que estava com Alzheimer e que isto iria realmente afetar a vida da sua mãe, afetar a vida dela, do seu esposo e dos seus 2 filhos. Né? Então, o objetivo do aconselhamento também é esse, né? Mostrar isso. Né? E ajudar o aconselhado em seus problemas espirituais. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando do aconselhamento cristão. As igrejas estão cheias de membros com problemas espirituais. Só que eles não abrem para, seja os seus líderes ou para aquelas pessoas que eles têm confiança. E eles vão convivendo com isso. Eles vão convivendo com isso, até o momento em que isso pode afetá-lo na sua vida cristã, pode afetá-la no seu ministério, pode afetar a igreja da qual ela é membro, pode afetar, né, a questão espiritual da família. Então, é o seguinte, um dos objetivos do aconselhamento é ajudar essa pessoa e mostrar que em Cristo há solução. No Deus que eu conheço existe poder. E que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É através desse caminho, né, é que nós ajudamos o nosso irmão, ou ajudamos outra pessoa, né, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, mas pode ser o caminho para que ele encontre a salvação em Cristo. Né? Então, ter um coração ajudador em problemas espirituais é fundamental, é eficaz. Não é? É eficaz. Né? Na sua aflição espiritual, ela acha conforto, refrigério para a alma. Não é? Então, assim, esses são alguns dos objetivos que eu coloquei e que o conselheiro ele tem que estar preparado, ele tem que desenvolver essa parte dentro dele e conseguir transmitir isso àquele que está sendo aconselhado. Esses são os principais objetivos de aconselhar aqueles que nos procuram
e também aquele aos quais nós procuramos, porque vemos nele um problema em que ele está pedindo ajuda silenciosamente. Preste atenção naqueles que estão pedindo ajuda silenciosamente. Se aproxime dele. Não abordando o assunto, mas se aproxime dele. É aquela questão do relacionamento interpessoal, não é? Se relacione com ele, comece a conversar com ele. Num momento, ele vai dizer, olha, está acontecendo isso. E aí você pode estar aconselhando, trazendo-o, né, à realidade e, principalmente, promovendo a paz e a confiança em Jesus Cristo. Amém? Então, até a próxima aula. Próxima aula nós vamos ver mais alguma coisa. Antes, eu quero dizer o seguinte, esqueci desse detalhe aqui, ó. Isaías 26:3 diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, é o Senhor Deus que faz isso. Nós temos que estar conscientes. Mas, porém, o Senhor Deus não vai usar pessoas que não queiram ser ajudadas. Ajudadas no sentido seguinte, de, olha, eu preciso de ajudar o meu próximo. Então, eu preciso de, primeiro, ter em Deus a confiança, porque Ele vai estar me ajudando. Porque o principal objetivo do conselheiro é justamente essa figura aqui que eu estou falando. Olha para você ver. Está lá, né? O indivíduo, uma pessoa deitada no divã. Olha a mente dele, toda embaraçada, toda embaraçada. E aí tem aqui o terapeuta, né? Enfim, aqui é apenas uma ilustração. O terapeuta começa a conversar, começa a desembaraçar a sua mente, as suas confusões, os seus problemas, né? Até que chega lá no final, olha para você ver, está tudo desembaraçado, aí o médico pega, né, e parece que coloca tudo na sua mente. Não, ele conseguiu fazer com que aquela pessoa, dentro do aconselhamento, dentro da conversa, dentro da exposição dos fatos, chegue, né, à plena harmonia mental. O que é harmonia mental? Ele consegue, às vezes, conviver com uma coisa que não tem como ter uma solução, igual o exemplo que eu disse, olha, a mãe da irmã estava com Alzheimer. Então, não é uma coisa que tenha solução, que amanhã está resolvido, daqui um mês está resolvido. Não, ela está convivendo com isso já há alguns anos. Não é? Mas a sua mente, ela está harmonizada, ela está tranquila. É fácil cuidar? Não. Eu não estou dizendo que essa irmã está com facilidade, que agora tudo é mil maravilhas, mas ela sabe como lidar com a situação, tanto da mãe como dela. Então, ela tem uma harmonia, e quando essa harmonia mental está na pessoa, significa que ela tem o controle de Deus, porque Deus diz que ele vai conservar firme. Porque essa pessoa confia nele. Amém? Então, agora eu vou terminar mesmo. Desculpa porque eu tinha esquecido desse slide. Até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.